Olá, pessoal! Iremos aprender logaritmo. Logaritmo de um número b em uma certa base A é o expoente x que se deve atribuir a essa base para se obter o número b. Então, logaritmo de b na base A igual a x. Para resolver o logaritmo, basta fazer o seguinte: coloco a base, elevo ao logaritmo igual ao logaritmando. Essa letra menor chama-se de base, esse x logaritmo b logaritmando. Vamos agora aprender como resolver logaritmo. Logaritmo de 16 na base 2. Primeiro passo: escreve a base, coloca o expoente logaritmo x, quando não tiver x, igual ao logaritmando esse número maior. Pego a base, elevo ao logaritmo igual o logaritmo. Primeira regra para aprender o logaritmo: as bases precisam estar iguais. As bases são esses números maiores. Nesse primeiro membro, a base é 2 e no segundo membro, a base é 16. Vamos deixar na mesma base, a menor base possível. 2 elevado a x igual. Para deixar o 16 na base 2, eu vou fatorar o 16. 16 divide por 2 dá 8. 8 divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. 2 divide por 2, que dá 1. Então, o que foi repetido foram 2, 3, 4. 2, expoente. Quando as bases estão iguais, só copio os expoentes. X igual, logo, a solução 4. Nesse outro logaritmo de 125 na base 5. Coloco a base, escrevo a base, elevo a x igual ao logaritmando. Para deixar a mesma base, eu vou fatorar o número maior. 125, ele é divisível por 5. Se dividir por 5 dá 25. 25 divide por 5 dá 5. 5 dividido por 5, 5 eleva a x igual. Em vez de colocar o 125, eu vou escrever o 125 na forma de decomposição. E vai ficar 5 ao cubo, e os 5 foram repetidos 3 vezes. Quando as bases ficarem iguais, repete agora só o expoente. X é igual a 3. Solução 3. Vamos estudar outros casos. Logaritmo de 1 na base 28. Escrevo 28, elevo ao logaritmo x igual a 1. Para deixar na mesma base, basta fazer o seguinte: repeto 28x igual. Eu vou pensar qual é a base que eu vou colocar, que o resultado seja 1. A base que eu vou escrever vai ser 28, que tem que ser a mesma base, elevada a zero. Porque todo número elevado a zero, a resposta é 1. Logo, x igual a zero. Solução 0. Logaritmo de 1 sétimo na base 7. Repete a base, eleva a x igual a 1 sétimo. Veja que a base não estão iguais. Uma base tem 7 e a outra base tem 1 sétimo. Para deixar a mesma base, eu tenho que colocar esse 7 no numerador. Para escrever o 7 no numerador, eu preciso trocar de localização. Repete 7 x igual. A partir do momento que o 7 vai para o numerador, eu escrevo 7 e boto menos 1. Por que o menos 1?
para dizer que ele saiu do denominador e foi para o numerador. Todas as vezes que for fração, eu preciso representar dessa maneira. As bases ficarem iguais, x igual a menos 1. Solução menos logaritmo de 8 na base de 1 meio. Vou escrever coloco entre parênteses para os dois termos ficar elevado a x igual a 8. Se eu deixar sem parênteses, eu estou dizendo que apenas o numeral 1 está elevado a x. Preste atenção nessa dica. Como eu disse no exemplo anterior, todas as vezes que for fração, eu tenho que tirar esse denominador e passar para o numerador. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1, entre parênteses, elevado a x, igual. Vou fatorar o 8, e o 8 é um número alto, comparando com o numeral 2, fatorando dividir por 2, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, 2 dividido por 2, que dá 1. Então, o 8, a fatoração de 8 foi 2 ao cubo. As bases ficaram iguais, vou trabalhar com os expoentes. Menos 1 vezes x vai dar menos x igual a 3. Não existe letra negativa, por isso que eu multiplico por menos 1. X é igual a menos com menos mais e menos com mais menos. Solução menos 3. Esse outro exemplo de log e raiz de 2 na base 2. Escrevo a base, que é o número menorzinho, eleva a x igual a raiz de 2. 2 elevado a x igual. Todas as vezes que tiver raiz quadrada, aqui, se não vier número, é 2. Se não vier número, é 1. Primeiro, essa dica que eu vou dar é apenas para memorizar o cálculo mais rápido. Primeiro escreve o radicando, que é o número. Quem está no sol, que é nesse caso o 2 está no sol, ele vai para a sombra. E o 1 está na sombra e vai para o sol, em número fracionário. Todas as vezes que vier em raiz, eu preciso escrever expoente em número fracionário. As bases ficaram iguais, repeta agora os expoentes. X igual a 1 meio. Tanto faz eu deixar 1 meio ou dividir. Se eu dividir, vai dar 0,5. Solução 0,5.